Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Como é bom poder falar com você, como é bom poder acordar para um novo dia e glorificarmos o nome do nosso Deus, não é verdade? Você já fez a sua oração? Você já leu a sua Bíblia no dia de hoje? Eu estou aqui para complementar todo esse processo na sua vida. E a palavra do Senhor diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O texto começa dizendo que nós devemos imitar a atitude que houve em Cristo Jesus. E o interessante é que você já sabe, padrão de pensamento modela comportamento e comportamento libera ação espiritual, ou seja, para que tenhamos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar e o mesmo modo de sentir. E é interessante porque quando você analisa esse texto nas línguas originais, a palavra certa aqui para atitude é frônesis. E frônesis representa exatamente isso, a mesma maneira de pensar e a mesma maneira de agir. Ou seja, quando o nosso padrão mental ele é de alguma maneira aprovado, ele é de alguma maneira semelhante ao de Cristo, o nosso padrão comportamental também é igual ao de Cristo. E aí o texto continua dizendo assim, olha, que embora sendo Deus, ele não se apegou a isso, mas ele esvaziou-se. Então o texto nos ensina como é que a gente não se apega às vaidades desse mundo. Porque hoje existem títulos, cargos, funções, recursos financeiros, existem muitas coisas que podem fazer com que a gente pense que nós somos melhores e maiores do que os outros, mas aqui nós aprendemos que não devemos nos apegar a essas coisas, pelo contrário, o que o texto está dizendo é que a gente deve se esvaziar, se esvazie do seu título. Mais importante do que o seu título é a sua essência, é quem você é, o seu nome. Mais importante do que as suas posses, os seus bens, as suas conquistas é a sua história. Se esvazie de tudo isso, porque essas coisas são vaidades, são passageiras. O fim da vida do crente é ser um servo. Mas você nunca vai ser um servo de verdade enquanto você estiver se apegando a essas futilidades. E é interessante porque o texto diz que Jesus ele se tornou um servo e ele se tornou semelhante aos homens, ou seja, enquanto hoje nós estamos buscando ou tentando ser como Deus, Deus veio ao nosso encontro e ele se tornou um homem. Que nós possamos de fato reconhecer a nossa humanidade. A vida humana é muito frágil, a vida humana passa muito rápida, que eu e você não sejamos distraídos pelas futilidades dessa vida, mas que nós de fato possamos ter a mesma mente, o mesmo coração, o mesmo olhar, o mesmo falar e a mesma disposição de servir que houve em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesse sentido? Pai, nós queremos pedir ao Senhor que através do Teu Santo Espírito o Senhor nos dê a mente de Cristo, o coração de Cristo, o olhar de Cristo, o falar de Cristo. Que de fato, Pai, nós sejamos modelados ao exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos servos assim como Ele foi, para que possamos glorificar o Teu nome a partir das nossas vidas. Nos faça, Deus, servos de verdade, não da boca para fora, mas que nós possamos servir sem buscar nada em troca, apenas pelo amor que nós temos ao Senhor e o amor que nós temos ao nosso próximo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.